lá, sabe? Agora, falando em clássica, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma história que eu ouvi, eu quero ver Hum. se tu me confirma. Não, é verdade que tu e a tua esposa perguntaram pra ele se ele queria ir pra Disney ou para pro Giro de Itália, e ele escolheu o Giro de Itália? Isso, é. Isso foi em 2017, no centenário do Giro. Então, assim, ah, ah, toda criança quer ir para Disney, Pô, né? E graças a Deus a gente tava com condições de oferecer isso para ele, né? E aí a gente se programou, vamos. Tá, João, ó, a gente quer fazer uma viagem e aí a gente quer saber o que tu quer ir fazer, né? Porque, porra, pra gente que é... Se eu for para os Estados Unidos vai ser massa, porque eu nunca fui. Se for para a Europa, mais ainda. E aí a gente perguntou para ele e ele disse, não, eu quero ir para ver o Giro de Itália. Não quero ver, não quero ir para Disney, eu quero ver o Giro. E aí a gente foi para a Itália acompanhar o Giro. A gente ficou 10 dias na Itália e caracas. 10 dias acompanhando a caravana do Giro. Então a gente não passeou. Tipo assim, eu ainda disse pra Laura, a gente conversa assim, que dá vontade de voltar, mas para ir passear. Porque a gente passou por cada lugar fantástico, muito lugar bonito, só que, cara, a gente acordava, vamos pegar o carro, vamos pra largada, da largada a gente já tinha que seguir para a cidade da chegada, porque a gente viveu em torno de acompanhar a caravana ali por Meu, 8 dias top. praticamente, né? Mas por vontade dele, ele quis. E Aí aí, o pai não, adorou pá, pouco, né? eu nem vou falar que fiquei feliz, né? Mas é que ele sempre foi muito apaixonado, né? Ele não sempre foi, né? Cara, e a gente teve muita sorte que no final do giro, a gente foi em Milão, era um contrarrelógio, e aí foi na época do Tom Dumoulin, que ganhou o giro, que passou mal lá, que ele teve que parar a corrida para pegar que ele teve aquele problema intestinal. Ah, sim, Foi sim. naquele dia a gente chegou na no Stelvio, que era uma etapa lá que a gente assistiu. Foi a primeira etapa que a gente viu. Então, assim, foi tudo muito massa, né? E o final foi em Milão, né? Era um contrarrelógio e tal. E aí, quando terminou o contrarrelógio, claro, aí ele se sentiu porque os atletas, como era o final de prova, passavam por um corredor, então, muita foto, muito autógrafo e tal, né? E aí ele conseguiu bater foto com muitos atletas, pegar autógrafo. E mas ele era fã do Nibali, é fã do Nibali, né? E o Nibali ficou em segundo ou terceiro na época, né? E ele queria muito um autógrafo do Nibali. E aí quando terminou toda a parte de premiação, o Nibali passou, porque na praça de Milano lá, construções muito antigas e tem várias ruas que é, desembocam, vamos supor, na praça central ali, né? Aham. E aí tinha uma rua que levava para uma avenida principal. E aí eu, o Nibali estava indo nessa direção, cercado de segurança e tal, porque ali o ciclismo realmente é paixão, É, tava mano. todo mundo em cima. O que a gente vê aqui de torcedor em cima de um jogador de futebol, lá é os caras em cima do ciclista. Uhum. Então, ele, pai, eu quero o autógrafo do Nibali. Ele disse, então vamos, né? Só que o cara tava indo rápido e como tinha muita gente, ele pegou e foi. Cara, e aí ele se perdeu naquela multidão. Eu também não vi. E aí era tipo uma rua, só que nessa rua tinha várias ruas transversais. Mas era rua não com carro, era só para pedestre, né? Uhum. E tu olhava aquilo tudo muito igual, tudo muito cinza e tal. E meu filho, cara, e olhava, e eu fui andando em frente, né? Pra seguindo. Cara, andei uma meia hora e aí eu já comecei a entrar em desespero, porque era muita gente e o João tinha 10 anos, tá? Era uma criança. É. Na Itália, ele sabia falar um pouquinho de inglês, né? Mas era uma criança, né? E aí quando eu cheguei no final, que chegava num castelo lá, que era uma avenida principal, ele voltando, chorando, dizendo que não tinha conseguido pegar o autógrafo do Putz. Nibali. E nem preocupado se eu tava junto ou não tava, né? E aí eu disse, tá, João, é um cara famoso, é difícil conseguir, né?
Aí ele disse, não, pai, mas o ônibus deles estão lá, ele tá lá no ônibus, vamos lá no ônibus. Ele disse, tá, então vamos pro ônibus. Aí chegamos lá no ônibus, mas era assim, o ônibus e muita gente ao redor, segurança. Então o ônibus estava na lateral, assim, onde tem a porta. Quando a gente chegou no ônibus, o Nibali subiu no ônibus. Aí eu disse, ó, João, cara, infelizmente a gente não vai conseguir, né? E aí aquela multidão tal, e aí ele queria ir mais perto, né? E aí tinha uma senhora do lado que viu ele todo eufórico, porque era tudo adulto que estava ali, né? E aí ela disse assim, ó, mostrou assim, né? Vai por trás. Aí ele foi por trás e chegou, por exemplo, na frente do ônibus. Quando ele chega na porta, que ele tinha uma camisa do Giro, né? Quando ele chega na porta do ônibus, desce o Nibali. No mesmo instante. No que ele chegou na porta pela frente do ônibus, ele chegou e o Nibali desceu. Nisso ele já deu a camisa na mão do Nibali. O Nibali autografou. Cara, aí foi a festa, né? Aí ele se sentiu assim. Aí voltamos tal. Aí encontramos a Laura já preocupada também. A gente já cansado do dia todo de muvuca, de corre, de vai e tal. E aí entramos numa ruazinha daquelas, sentamos ali, ninguém, só nós três, né? Sentamos no meio fio, né? E aí olhamos assim, eles tem um carro da Sunweb, que era a equipe do Mulan que ganhou a prova, né? Será que a gente não acha o do Molan? Eu disse, não, João, aí tu já estás querendo demais, porque, cara, o cara foi campeão, né? Uma hora dessa ele deve estar dando entrevista, um monte de coisa. Ele não... Agora vai ser difícil tu achar ele, porque era muito grande, né? Aí ficamos sentados lá e tal. Aí a Laura disse, então vamos, porque a gente tem que comer alguma coisa e tal. Quando nós três nos levantamos e viramos, quem estava vindo ao nosso encontro? Tom Dumoulin, um funcionário com a taça do Giro de Itália. Cara, só nós 5. Eu, a Laura, o João, Tom Dumoulin e um cara da equipe. O cara da equipe. Eu tava com a taça, eu não botei a mão em respeito ao cara. Aí ele já autografou a camisa do João também. Já fizemos foto, fizemos vídeo. E aí, claro, as pessoas passando na rua, né, nas outras já viram, aí já começou a muvuca. Mas foi assim, cara... Na hora certa, no lugar certo. A gente tava lá no lugar certo, onde o cara foi, porque o carro era o que ia levar ele para o hotel. Então aí o João ele conseguiu, tipo, a camisa do centenário do Giro, tem o autógrafo do Molan, que é o campeão que foi, e do Nibali, que é o ídolo dele, né? Então foi, cara, aquele dia foi sensacional, assim. Foi muito massa. Que massa. Não, é tipo uma realização total, né? Ele quis ir pra lá e ainda conseguiu... E por toda a história, sabe? Porque assim, a chance de tu conseguir um autógrafo do campeão no dia que ele conquistou o campeonato ali, cara, a chance é zero, tá entendendo? E tu encontrar o cara na rua, lá numa viela, de nada, chance menor ainda, né? Então foi... De certo, ele falou pro cara, vamos nessa aqui não tem ninguém. Não, e são ruas muito estreitas, pequenas, assim, né? Construções muito antigas e tal. Cara, foi sensacional, assim. Muito obrigado por assistir esse corte. O link do episódio completo está na descrição. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com o seu amigo. Muito obrigado.